Muito bem, seu Atos no Rádio de volta, momento importante para todos nós, momento importante para você de casa, para nós que estamos trabalhando, para os candidatos também, lógico, porque é momento da nossa cobertura das eleições 2024, próximo dia 6, daqui a 33 dias, estaremos nas urnas para escolhermos nossos prefeitos e vereadores que vão atuar, administrar ou legislar, lógico, de 2025 a 2029. Olha só, na verdade 28, né? Querendo aqui já dar um ano a mais. Pois é. Gente, a sabatina do Jornal Atos começou ontem, com a primeira participação, candidatura da cidade de Lorena, né? Nós tivemos a oportunidade, inclusive você de Lorena que não conferiu, tá lá nas redes sociais, para você conferir também o nosso trabalho na sabatina de ontem. E hoje o foco é Cruzeiro. Hoje vamos falar de uma cidade que tanto é pauta no nosso Jornal Atos nos últimos anos, né? Muita coisa acontecendo. Eu não vou nem falar que aconteceu, mas que está acontecendo, porque a cidade continua, como todas as outras, com notícias boas, com notícias preocupantes, e assim o Jornal Atos sempre vai cobrindo o município de Cruzeiro. Aqui ao nosso lado, um dos candidatos que buscam aí assumir a chefia do executivo a partir de 2025, pastor Gerson, ele que é do DC, né? Não há coligação, composição única do DC. Pastor Gerson, primeiro, obrigado pela participação. A satisfação é nossa, Francisco, aqui estar no Atos. Nós temos a certeza absoluta que esse momento é propício, momento ímpar para a gente poder manifestar a toda a população de Cruzeiro e do Vale do Paraíba a necessidade de mudança realmente no nosso município, que é tão castigado. Muito bem. O pastor vai ter, a gente está aqui com o cronômetro na nossa frente, né? Para a gente poder acompanhar, o pastor também poder acompanhar. E você na tela também vai ter aí o cronômetro que o Edinho vai deixar para você poder acompanhar a participação do candidato, certo? Edinho, Cassiane, vamos cronometrar juntos aqui, certo? Muito bem. Candidato, vamos começar pela educação barra cultura, né? A gente estava acompanhando um pouco do seu plano de governo e, entre outras coisas que o senhor citou a implantação da inclusão digital na educação e junto a ela também uma preparação com relação à equipe educadora. Como é que o senhor planeja esse trabalho que foca tanto profissionais da educação como também a inclusão para os atendidos pela educação básica? Nós necessitamos no município de Cruzeiro realmente mudarmos os rumos da história. Nós temos no meu coração o desejo de apresentar a toda a população que é necessário, por exemplo, prepararmos nossos jovens hoje para a inteligência artificial. Nós temos hoje um grande problema que nós temos para o futuro próximo. O mercado, principalmente do trabalho, vai mudar muito. As empresas, muitas vão fechar, pequenas empresas. Precisamos de ter a necessidade de prepararmos os nossos filhos para isto. E nós vamos isto fazer com todo o município, com a população, a necessidade de trazer esta tão importante pauta para o município. Não somente pautarmos isto, mas vamos aplicar esse tipo de trabalho e exercício no nosso mandato, se assim Deus nos permitir. Eu queria aproveitar esta oportunidade e dizer que o Tribunal de Contas da cidade de Cruzeiro apresenta um grande problema sério e grave. Nós fechamos a escola de educação, na verdade escola não, faculdade de educação física. O Tribunal de Contas realmente ele sinaliza e mostra índices graves que foi feito no nosso município, no fechamento e no abandono do nosso professorizado, dos nossos mestres de educação física. Eu venho aqui para poder fazer uma limpa, uma reciclagem, uma transformação, uma mudança. Quem é prefeito, quem cuida de uma cidade, de um município, não pode fechar principalmente uma escola chamada Arnolfo Azevedo, no centro da cidade, onde foi assinada a Revolução de 32. E não podemos permitir que um prefeito que tem vamos dizer assim, a verba suficiente para manter, principalmente o professorado, que foi nesses últimos meses castigado na Câmara Municipal e não foi aprovado o aumento deles. Como é que nós podemos pensar numa educação, numa cidade, se nós não damos garantia aos nossos professores? Eu, como prefeito, já digo como prefeito, 27, venho para reciclar. Tem que mudar.
não pode haver continuidade, fechamento de faculdade, fechamento de escola no centro da cidade, e nós mudaremos isto. Cruzeiro já está se preparando para uma grande mudança. Com relação rapidinho ainda à Zefic, né? Na época do fechamento, a gente teve o apontamento por parte da faculdade com relação a pagamentos atrasados, pessoal que estava em débito, e aí não fechava as contas. Como que reorganizar para poder retomar o atendimento na escola? É acabar com o desvio, os índices brutos, cruciais, terríveis, que acontecem no município. Eu tenho em minhas mãos, durante os debates estaremos falando sobre isso. O que acontece hoje com o nosso município é o índice, e na verdade é apontado pelo Ministério Público os índices de má versação do dinheiro público. Se nós realmente tivermos responsabilidade no município que entra 300 milhões de verbas próprias, tem capacidade de não fechar faculdade, tem capacidade de não fechar escola. E como diz o G1, o próprio G1 apontou em 2022, Lavrinhas e Cruzeiro como desvio até mesmo de verbas públicas na merenda escolar, terceirizando o serviço, abandonando as nossas merendeiras. E eu, como prefeito desta cidade, que Deus me dará a condição de exercer esse mandato, traremos de volta as merendeiras, traremos de volta a cozinha piloto e daremos a dignidade para a alimentação dos nossos filhos. Candidato, vamos à saúde. A saúde em Cruzeiro, ela passou por momentos de vai e vem, positivos e negativos. Em relação à Santa Casa, há um interesse pelo fim. Aliás, o atual prefeito teria mostrado no primeiro mandato ainda o interesse pelo fim da intervenção. Como é que o senhor vê hoje o contato Santa Casa-Cruzeiro, como atuar nessa parceria? Cruzeiro tem uma demanda enorme de pessoas numa fila que ficam esperando para fazer uma mamografia, uma tomografia. Quantas pessoas que choram na nossa cidade esperando meses. Nós temos um grande problema em Cruzeiro. Nós temos na nossa cidade, eu queria mostrar isto com relação à Santa Casa, a Santa Casa ela pode ser administrada muito bem. Ela pode ter, na verdade, continuidade do que está sendo feito, mas é preciso fazer com que ela não enche. Manter a intervenção. Manter, mas também fazer o quê? Fazer neste momento agora, nesse momento que nós estamos vivendo, podemos olhar para a nossa Santa Casa de Misericórdia, ela está inchada, com cargos que, na verdade, não seriam os cargos que foram colocados como emprego, mas são aqueles cargos que você já sabe que o prefeito coloca dentro do município. Muitos pagam por uma situação de um serviço não bem prestado, porque nós vemos hoje na cidade de Cruzeiro pessoas esperarem 3, 4, 5 horas para um atendimento público na nossa saúde. Fecharam-se o pronto-socorro. Como é que um prefeito que tem uma verba tão rica dentro do município fecha um pronto-socorro da Vila Paulo Romeu, que servia 24 horas à população e desafogava o serviço público da saúde? Eu, como prefeito da cidade, venho promover uma campanha com todos os nossos munícipes, de trazer de volta o pronto-socorro municipal, desafogando a questão da saúde na Santa Casa, que podia fazer uma inalação, podia dar um remédio controlado para a pessoa no pronto-socorro municipal, como sempre funcionou, uma sutura, quando se quebra o que tem um ortopedista. Nós necessitamos realmente olhar com carinho. O administrador não pode se furtar, neste momento, de fazer com que nós estamos vendo. Volto a dizer, população de Cruzeiro vai acordar, vai despertar. Temos visto somente fecha uma faculdade, fecha um pronto-socorro, e nós vemos o quê? A população sofrendo, gemendo, andando por esses carros, pelas estradas que nós vemos para poder ter um serviço clínico, um serviço especializado, e vou aqui fazer aqui, e faço aqui, diante de toda a Câmara que estão me assistindo, uma denúncia. Porque em 2019 nós tivemos colocado dentro da Santa Casa de Misericórdia o melhor aparelho para poder fazer cirurgias de catarata. Nenhum dos nossos munícipes precisavam pegar carros da municipalidade e atravessar a Via Dutra para poder operar da catarata, porque dentro da Santa Casa de Misericórdia, desde 2019 está lá o aparelho para poder operar cirurgias. E agora, no momento do afogadilho da campanha, chamam-se 2 médicos para poder fazer mutirão. Estão brincando com o povo e a população de Cruzeiro. Por que ficou fechado? Por que ficou lá guardado esse aparelho e agora, neste momento, eles usam, brincando com a dignidade do nosso povo?
povo. E nós viemos aqui para realmente fazer a diferença, trazer ao povo de Cruzeiro realmente o desejo não somente de ter um prefeito que cuida da sua municipalidade, do seu povo, com amor, com dedicação, com empenho, porque se eu vejo a minha filha ou o seu filho entrar dentro de uma Santa Casa de Misericórdia e passar pelas dificuldades que passa, eu vejo isso na minha vida. Então é necessário que se levante alguém e realmente cuide da nossa cidade com amor e com dignidade. Candidato, falando agora de economia e geração de empregos, Cruzeiro tem anunciado aí, já está bem avançado as tratativas com relação ao seu shopping, né? É tido agora pela atual administração como uma das meninas dos olhos aí com relação a essas ações, principalmente no segundo mandato. Esse disse shopping, não entendi a pergunta. Do shopping, né? O projeto do shopping que o Cruzeiro tem ele encaminhado, mas por outro lado a cidade tem uma série de estabelecimentos fechando. A gente passa para o Cruzeiro, que a gente mais vê estabelecimento com porta fechada, aluguel, vende-se. Como é que o senhor planeja a questão da geração de empregos e acompanhamento do comércio, principalmente o comércio, aliás, não só o comércio formal, mas também o informal? Nós temos que ver o seguinte, primeiro que não é um shopping, nós temos que deixar bem claro isso. É uma forma fictícia que colocam para a população de Cruzeiro, brincando com a nossa dignidade, com a nossa inteligência. Parece que nós não sabemos fazer uma conta de 4 mais 4, que é 8. Eu acho que é uma brincadeira que se faz. É um hipermercado que foi trazido para dentro do município com 45 salas comerciais. E dizem então, ficam propalando que é um shopping. Agora eu faço a pergunta. Um prefeito, Thales Gabriel, juntamente com Kleber, que está com seus bens desde 2022 bloqueados pela justiça, quer falar o que para a nossa população? Eu tenho aqui minhas mãos, bloqueado, sabe por causa de uma mini carpidadeira que foi superfaturada, índice de má versação do quê? Da verba pública de Cruzeiro. Nós temos um candidato a prefeito que está com seus bens bloqueados, que é o senhor José Kleber. Kleber, aquele que diz que avança Cruzeiro, e está com os seus bens bloqueados. Inclusive ele mesmo, que diz que é o shopping, que diz que cuida da cidade, não dá benefícios. São eles que aumentaram o IPTU de Cruzeiro, sendo o mais caro IPTU do Vale do Paraíba, tirando a cidade de Cruzeiro, tirando a cidade de São José dos Campos. Estamos equiparados a uma mega cidade com um IPTU superfaturado. E ainda mais, lembre-se vocês, munícipes, vocês foram invadidos a sua privacidade de vossas casas com drone sem perguntar para a população. É esse que é o prefeito que nós queremos, o Avança Cruzeiro, e agora faz com que a cidade venha cada vez mais decrescer em vez de crescimento. Fala-se de shopping, fala de salas comerciais. O nosso comerciante precisa de incentivo, a nossa cidade precisa de microempreendedores, para que possam realmente fazer o nosso comércio fomentar e termos realmente emprego, porque emprego na cidade de Cruzeiro não existe. Diz que tem um shopping e não é um shopping, é um hipermercado. Diz que vai dar 1.000 empregos indiretos. É brincar com a nossa população. Muito bem. Em relação a obras, a gente vai acompanhando aqui para poder atingir todos os assuntos. Eu estou de olho, lógico, no tempo. Obras, hoje o senhor consegue fazer um panorama onde que Cruzeiro precisa retomar, acelerar a questão das obras? Quais os pontos mais gritantes hoje com relação à infraestrutura dentro do município? Todos os nossos pontos de ambulatórios, no caso que seria os postos de saúde que nós temos na cidade de Cruzeiro, estão todos parados pela metade. Nós temos o mercado, por exemplo, municipal da cidade, o Mercado Sim. Novo, que tem lá uma obra de quase 3 milhões de reais, ficou parado pela metade, disse que era para ser inaugurado dia 23, em 2023, está lá parado. Nós temos, temos uma obra que anda a todo vapor. É lógico que anda a todo vapor, está na mão do senhor Kleber, que é agora afastado do SAI, que é aquele que estava dirigindo o SAI, como diretor do SAI. Ele tem uma obra que anda a todo vapor. Uma obra que é da ET. Uma ET que eu quero aqui falar para todos os munícipes de Cruzeiro, que na realidade foi comprado um terreno, veja bem onde nós vamos. Nós temos um terreno doado para o pastor da cidade, que é um grande amigo meu, de 8.000 metros quadrados. Temos um terreno doado para o Papaléguas, que é de atletas. E quando chega na hora que é para construir a ET, a estação de esgoto,
O que nós vemos? O prefeito, em vez de doar os 30 mil metros quadrados, que é a coisa mais fácil, faço lá um pedido, aprova na Câmara, doa. Não, ele vendeu o terreno da municipalidade para uma obra essa faraônica da ET, que seria, no caso, 10 milhões que recebeu do Estado para poder construir, e agora estão colocando mais 15 milhões do SAI. Estas obras correm a todo vapor, mas uma construção de uma casa para o munícipe de Cruzeiro não tem. Não tem. O senhor diz que em relação à obra da ET, mas a questão dos gastos. Dos gastos. Existem os gastos para uma ET, que é custar 10 milhões de reais, e aumenta-se agora mais 15 do orçamento da conta de água de cada munícipe. É necessário uma ET, tratamento de água e esgoto? Essa era a minha segunda pergunta. Ela é necessária, mas espera um pouquinho. E a nossa municipalidade, que não tem nenhuma rua direito para andar? Esses dias mesmo foi feito um projeto para 14 ruas, passou na Câmara Municipal 20 milhões de reais, se fez apenas 3 ruas e meia. E nós vemos aonde vai parar essa situação. Então nós estamos hoje enfrentando um problema que nós necessitamos de fazer com que a nossa cidade, principalmente a nossa malha urbana, quem anda aí em Cruzeiro não vende o seu carro no valor que é necessário. Por quê? Porque é uma cidade que não dá condições ao munícipe nem de andar direito, de tanto buraco, de tanto paralelepípedo. E nós vemos hoje a necessidade. Eu, como prefeito da cidade, nós vamos realmente fazer Cruzeiro se tornar uma cidade que tenha realmente condições de andar com seus carros e que tenha realmente a construção e o término de todos os postos de saúde que ficaram aí pela metade, inclusive de fazer não somente postos de saúde, mas além da Vila Paulo Romeu, termos na nossa cidade mais um pronto-socorro em lugares distantes que o povo necessita. Aliás, não tem nem ônibus no final de semana que corra para poder atender a municipalidade. Nós vivemos esse momento na nossa cidade. Agora, falando de política, acompanhando o plano de governo do senhor, quando a gente fala de política, não só questão eleitoral, mas social, até porque eu sei dos desafios de discutir alguns temas, e principalmente regiões, como a nossa. Eu fiquei surpreso ao acompanhar o plano de governo do senhor. Tem um item aqui que o senhor citou como desenvolver políticas para negros, juventude, LGBTQIA+, e população diversa, respeitando a liberdade e a diversidade em todos os níveis. Como que o senhor projeta esse tipo de atuação? A gente sabe que a nossa região é uma região bem mais retrocessa, e o senhor também é de um grupo que também é um desafio abordar temas como esse. Como é que foi planejar isso? Né? A gente está falando aqui, desenvolver políticas públicas para negros, juventudes e o público LGBTQIA+. Que tipo de ação o senhor planeja para essas fatias da sociedade? O direito é uma coisa fundamental no ser humano. Aliás, nós vivemos um direito democrático. Nós somos pessoas nós lidamos com seres humanos. Pessoas são gente, independente da sua cor, do seu sexo, da sua religião ou da sua teoria de gênero. Isso é uma coisa que eu não tenho que discutir com pessoas querendo passar por cima dos seus direitos. Nós temos que discutir, sim, com a sociedade. Qual o seu direito? O seu direito tem que ser respeitado. Nós temos que criar realmente uma discussão com a sociedade. Isso existe um problema nas escolas, por exemplo. Nós temos que lidar de uma forma em que nós tenhamos o pleno entendimento. Nada que se torne radical, que puxe de um lado ou para o outro, é benefício para nenhuma comunidade e nenhuma cidade. Um pastor que vai fazer jus de seu cargo como poder executivo, ele tem que saber que ali, quando ele está no poder executivo, ele vai exercer o seu papel como aquele que vai administrar uma cidade. São pessoas. Nós temos hoje um índice enorme de pessoas que estão realmente vivendo na teoria do gênero, que lutam por esta bandeira. E nós temos que fazer o quê? Respeitá-los. A sua individualidade, o seu acesso à escola. Mas quais seriam as ações mais práticas, assim? Porque e é bom aquilo que o senhor tem falado, mas quais seriam as ações mais práticas para colocar essa política nas ruas de cidades como Cruzeiro? A ação mais importante é discutir com a sociedade, trazer todos da sociedade para discutir, as escolas, os professores, né? Toda a sociedade em si, para que nós possamos entrar o quê? Num entendimento,
Porque nós não lidamos hoje, na verdade, quando nós falamos dessas ações práticas que eu digo para você, é de respeitar as individualidades. Por exemplo, criarmos isto. O senhor seria a favor de algum tipo de sistema de cotas dentro de Cruzeiro? Em contratações, em ações de cursos? Eu acho que não existe a necessidade de cotas. Eu acho que todo mundo tem o direito normal, livre, de se fazê-lo. Isso nós temos que discutir, por exemplo, com a Câmara Municipal. Nós temos que fazer projetos, nós temos que colocar isso em pauta. E, na verdade, nós temos que atender realmente aquilo que cada pessoa necessita. Por exemplo, você pode repetir sobre o desenvolver políticas para negros, juventude, LGBTQIA+, né? População diversa, respeitando a liberdade e a diversidade em todos os níveis. Então, nós temos que sentar com a Câmara Municipal, nós temos que fazer o projeto, nós temos que dar a todos eles o seu devido direito. Por que não? Dentro de uma questão social, nós temos que estender a mão e temos que ajudar uns aos outros. Esse é o papel do Poder Executivo, é de estender a mão, discutir os seus direitos, que na verdade nós vamos chamá-los para uma conversa. E nesta conversa nós vamos fazer com que as políticas sociais sejam realmente realizadas e que possa realmente fazer com que a nossa sociedade seja realmente feliz e tenha paz. Porque se existe uma coisa que nós não temos hoje em Cruzeiro, é paz. E eu digo, por que não temos em Cruzeiro paz? Porque nós somos sempre uma cidade pacata, uma cidade em paz, uma cidade feliz, sem violência. E hoje nós estamos estamos quase em primeiro lugar em questão de homicídios na nossa cidade. Isso é uma falta de política social e de atendimento, principalmente às crianças nas nossas escolas. Nós faremos revaler a nossa política social na nossa cidade. E faremos com que a cidade se desperte e teremos um pleno desenvolvimento na parte de educação, de saúde e também naquilo que se trata de segurança pública. Nós teremos de volta a nossa cidade. É a minha promessa. Muito bem, teria 10 segundos ainda do secretário. A gente vai encerrar agora o período das entrevistas. Acho que a gente conseguiu pegar bastante assunto aqui. O candidato conseguiu passar bem. Pelo menos uma parte. A gente sabe que, infelizmente, não dá tempo de a gente falar de todo o cronograma dos candidatos durante a nossa sabatina aqui no Jornal Atos. Candidato, o senhor terá mais 1 minuto, né, de livre, esse tempo, para poder conversar com o eleitor da cidade de Cruzeiro. Ficar à vontade. Então, 1 minuto para as considerações finais, por favor. Eu queria dizer para a nossa população de Cruzeiro que nós teremos um prefeito que vai assumir o cargo com dignidade, não fazendo com que haja malversação do erário público. Nós temos aqui, não dá tempo para poder falar, isso aqui são algumas coisas somente apontadas pelo Ministério Público, que fala sobre malversação do dinheiro do erário público. Eu serei um homem que vem para limpar, que vem para reciclar. Não é possível termos uma Câmara omissa que nós estamos vivendo hoje. Uma Câmara com todas essas denúncias que existem no Ministério Público, inclusive até envolvendo a Fundação Marcelo Caetano, que está aqui nas minhas mãos. E nós temos 2 candidatos que saem como vereadores da Câmara Municipal e nada fizeram. Somente passaram o paninho. Falam, mas não resolvem nada, senhor Diego Miranda e nem Fafá. O senhor Kleber está aqui com o seu prefeito, com os seus bens bloqueados. E nós faremos uma justiça limpa de um governo moral para a nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, então, ao candidato. Certo? Tem encerrado o tempo nosso aqui, cronometrado para a sabatina. Nós conversamos com o pastor Gerson, um dos candidatos à prefeitura de Cruzeiro, né? Será definido agora no próximo dia 6 de outubro. Candidato, a gente quer agradecer a participação do senhor e, claro, vamos continuar acompanhando daqui do Jornal Atos toda a disputa eleitoral na cidade de Cruzeiro. Eu quero agradecer a você, a todos do Atos, que Deus abençoe você e seu trabalho. E ficamos felizes, e não esquecendo, 27 é o pastor Gerson, prefeito da nossa cidade.